bom dia, boa tarde ou boa noite. Você já sabe, né? Depende da hora que você estiver assistindo a aula. Vamos começar agora de tratar das populações no sentido da distribuição e abundância no espaço. Tá? A gente tem a distribuição e abundância no espaço e tem a distribuição e abundância no tempo. Agora a gente vai estudar no espaço, a estrutura espacial das populações. Vamos lá? Antes disso, já sabe. Vocês viram na aula lá de propriedades emergentes das populações que a gente tem aí abundância, densidade, amplitude geográfica, dispersão, mudança no tamanho, na composição sexual e etária. Quando a gente está quantificando essas propriedades, a gente está determinando a estrutura populacional. Então, observe, toda a população apresenta estrutura. Agora, a estrutura da população vai variar e vai depender aí da abundância, da densidade, tá? Dessas propriedades aí emergentes. Quando a gente quantifica abundância, dispersão, amplitude geográfica e dispersão, a gente está tratando, então, de estrutura espacial, quando a gente quantifica essas aí. Conceituando, tá? Você sempre pede, me diz o conceito. Pronto, conceituando estrutura espacial, vocês podem dizer que é o padrão de densidade e espaçamento dos indivíduos em uma população. Então, a gente vai ter, para determinar a estrutura espacial de uma população, a gente tem que quantificar a abundância, que quantificar a densidade, que é a abundância por área, o volume. A gente tem que quantificar o espaçamento entre os indivíduos daquela população, tá? Para determinar, inclusive, outras coisas como amplitude geográfica, etc. e tal. Então, para a gente começar a estudar as propriedades emergentes, vamos começar voltando ao conceito de população. E aí a gente vai entrar aí no estudo dessa estrutura espacial. Então, vamos lembrar aqui. População é o conjunto de indivíduos de quê? De uma mesma espécie, estou botando a contador aqui. De uma mesma espécie que ocupam um dado espaço e interagem entre si. Dado espaço, que espaço é esse? Primeiro a gente tem que dizer o que é esse espaço. Esse espaço é o habitat. Vocês já viram essa palavrinha habitat quando a gente estudou lá organismos, certo? Esse espaço ocupado pelos indivíduos da mesma população é o habitat. Tá? E o que determina onde estão os hábitats de uma determinada espécie, onde as populações dessa espécie vão estar? Vocês já viram que o que determina onde essas espécies, ou melhor dizendo, onde esses indivíduos da espécie vai estar, são os fatores ecológicos. Ou seja, o habitat possuirá fatores ecológicos dentro dos limites de tolerância da espécie. Para toda espécie, qualquer fator tem um valor mínimo e um valor máximo suportável, dentro do qual se encontram os ótimos. Isso é lei da tolerância, né, de organismos. Tá? Então, além dos fatores terem que estar dentro dos limites de tolerância das espécies, esse habitat, esse espaço, tem que ter também as necessidades da espécie. Né? Esse conceito aí é o quê? Essas duas coisas, fatores ecológicos dentro dos limites e as necessidades. É o quê? O quê? O nicho. Veja que essas palavrinhas, habitat e nicho, esses conceitos aí,
eles vão estar presentes em toda a ecologia. A gente começa a entender eles lá em organismo, mas a gente continua aí. Eles são duas palavras-chave, né? São dois conceitos-chave em ecologia. Então, o habitat é o local ocupado pelos indivíduos de uma determinada espécie e ele deve refletir, né, o nicho. Né? Então, as espécies, né, devem estar adaptadas ao habitat em que seus indivíduos estão presentes, e essa adaptação define o nicho da espécie. Como os ambientes são variantes, a gente já viu também isso, né? Alguns locais serão adequados e outros inadequados. Ou seja, alguns locais vão apresentar os fatores ecológicos dentro do limite de tolerância da espécie e vai apresentar as necessidades básicas dessa espécie. Alguns lugares vão e outros lugares não, porque os ambientes são variantes, tanto no espaço, né, como no tempo, vocês já sabem isso. Quando esses locais são adequados, a gente costuma chamar esses locais de manchas de habitat. Essa é uma expressão muito comum em ecologia. Em vez da gente falar habitat da espécie, a gente vai falar de manchas de habitat. Ou seja, são os locais que são um habitat para essa espécie. Ou seja, são os locais que se adequam ao nicho da espécie. E os locais inadequados a gente costuma chamar de matriz. Às vezes matriz de habitat. Né? Matriz de habitat inadequado. É comum a gente substituir aí a expressão locais adequados como manchas de habitat, porque os ambientes são descontínuos, né? Então a gente vai ter algumas manchas de habitat, ou seja, algumas manchas, algumas áreas adequadas e outras não. E os locais inadequados a gente chama de matriz. Isso é muito importante. Né? As expressões corretas são essas, mancha de habitat e matriz. Por que eu estou frisando isso aqui? Porque em alguns lugares vocês vão encontrar assim, habitat adequado, habitat inadequado. Isso não faz sentido. Não é? Isso não faz sentido. Porque um habitat é um local que apresenta os fatores ecológicos dentro do limite da espécie e as necessidades. Para ser habitat tem que ser um local adequado, então não faz sentido vocês falar em habitat adequado e habitat inadequado. Mas em alguns lugares vocês vão encontrar. Então, o que seria habitat adequado seria o habitat, ou seja, ou a mancha de habitat. Em vez de falar habitat adequado, o melhor, o adequado, é você falar mancha de habitat. Em vez de falar habitat inadequado, essa expressão não faz o menor sentido, né? Porque se é habitat, tem que ser o local adequado. Então, assim, em vez de vocês falarem habitat inadequado, ou quando vocês encontrarem essa expressão, está se falando de matriz, né? São os locais inadequados, a matriz. Às vezes também se fala matriz de habitat, que é o que está aí ao redor do habitat e que a espécie não consegue, indivíduos da espécie não conseguem ocupar. Tá bom? Se tiverem dúvida, mandem um zap. Em ecologia, a abundância... Vamos voltar. Agora a gente vai começar a falar das propriedades. Abundância primeiro. Em ecologia, a abundância quantifica o tamanho populacional. Então, as propriedades emergentes das populações são quantificações, né? São números. No caso da abundância, vai quantificar o tamanho da população. Em outras palavras, a abundância é o número de indivíduos de uma população. Número de indivíduos. O indivíduo é... Tá, mas a gente vai ficar aqui falando só indivíduos, porque senão vai confundir.
até porque algumas espécies não têm essa separação de sexo. Então, o número de indivíduos de uma população. E como é que a gente sabe o número de indivíduos de uma população? Como é que um ecólogo sabe o número de indivíduos de uma população? Existem duas formas de obter essa informação. Uma é o censo. Que é censo, vocês já ouviram falar em censo quando está se falando de demografia humana, né? O IBGE faz o censo, que está contando o número de indivíduos da população humana. Então, o censo é isso. É a contagem de todos os indivíduos de uma população. A gente vai contar todos. Raramente isso acontece, né, minha gente? Porque é muito difícil de você chegar e contar todos, especialmente se os indivíduos forem móveis, porque aí você conta um aqui, daqui a pouco você está em outro lugar, conta ele 2 vezes. Então, principalmente para indivíduos móveis, isso é muito difícil, né, você contar todos os indivíduos da população. E, além disso, populações muito grandes, você vai ter dificuldade também de medir todos os indivíduos e haja dinheiro para contar todos os indivíduos. Né? Para ir para o campo e contar todos os indivíduos da população. A gente não conta os ecólogos não contam com a mesma quantidade de dinheiro que IBGE. Cortado nos últimos tempos bastante. Mas voltando aqui. Normalmente se necessita de muito dinheiro quando as espécies apresentam populações muito grandes. E a gente pode fazer um levantamento. O que é um levantamento? É a contagem de um subconjunto. A gente conta alguns indivíduos daquela população em uma determinada área, um determinado volume, e extrapola para a população inteira. Regra de 3. Às vezes, normalmente, regra de 3. Se tem determinado indivíduo na determinada área, quantos indivíduos vão ter em uma área X? Matemática. Não, é sempre assim, já que não. Existem métodos muito diferentes de fazer o levantamento do número de indivíduos de uma população, tá? E vai variar muito. Vai variar. Aí, ó, existem muitos métodos, como eu falei. A pessoa esquece o que tem nos slides. Mas vamos lá. Vai variar os métodos. Vai variar muito a depender de alguns fatores que eu coloquei aqui, talvez mais fatores. Vai depender da espécie. A espécie é móvel, se a espécie é céssio. Vai depender do tamanho, do tamanho das populações, vai depender da densidade, tá? Que essas populações elas se apresentam. Vai depender da escala. Lembra que uma coisa importante em ecologia é a escala temporal, escala espacial. Especialmente a depender da escala espacial. E aqui que a gente, principalmente aqui que a gente está falando de estrutura espacial das populações, né? Vai depender também do tempo e do dinheiro. Né? O tempo que ele tem, às vezes é uma pesquisa de mestrado, às vezes é uma iniciação científica, e você só tem 1 ano, 2 anos, 3 anos para coletar esses dados, então você tem que otimizar o método de estimar o tamanho da populacional, e você tem que ajustar com o tempo que você tem. E com dinheiro. Se você tem muito dinheiro, você pode marcar indivíduos móveis com aparelhinhos de radiofrequência, sei lá. Mas se você não tem dinheiro, você tem que usar outra estratégia. Então, assim, o dinheiro influencia também muito no método que a gente vai utilizar para fazer o levantamento do tamanho populacional. Mas ponha em mente que 2 fatores são extremamente importantes, que é a espécie, a biologia da espécie e a escala. Tá? A escala, o tamanho da escala espacial que você está estudando. Bom,
Vejam aí essas duas imagens. Aqui nós temos uma imagem e aqui nós temos... Aqui eu estou querendo exemplificar duas populações de 4 indivíduos. Observe bem, de pandas, né? Obviamente que eu estou simplificando aqui em 4, né? Porque não tem populações de... Já chegou perto, só populações de 4 indivíduos, né? Já chegou perto, os pandas já chegaram bem próximo da extinção, né? Já estiveram bem ameaçados de extinção, mas agora melhorou, né? Melhorou com estratégias de conservação, né? De reprodução em cativeiro, né? E libertação desses indivíduos na natureza. Mas observe aqui, eu tenho duas populações, tá? Com o mesmo número de indivíduos. Qual é a diferença entre as duas? Aí vocês vão me dizer, os pandinhas estão tristes e outros eles estão alegres, dando legal. Não é isso. Os pandinhas que estão tristes, eles estão tristes porque a área que eles estão ocupando é a área de 2 metros quadrados. Né? E os pandinhas que estão felizes, eles estão ocupando uma área de 4 metros quadrados, ou seja, o dobro da área. Se eles têm o dobro da área, eles têm o dobro de espaço. Eles podem ter o dobro da quantidade de alimentos, eles se alimentam de bambu, né? Acho que é. E eles têm maior, pode ser que eles tenham maior quantidade de locais de nidificação, né? Mais recursos, pode ser que eles tenham o dobro de recursos, ou até mais. Pode ser menos, mas pode ser até mais. E então, por isso que eles estão mais felizes quando eles estão na área de 4 metros quadrados. Mas o que é? Por que eu quis fazer essa analogia aí? Né? Por que eu fiz essa brincadeira aqui? Por causa do seguinte, são duas populações com o mesmo número de indivíduos, mas que apresentam condições ambientais diferentes. Né? E aí, às vezes, quando a gente está comparando duas ou mais populações, só o número de indivíduos pode não dizer muita coisa. Né? Pode estar dizendo muito pouca coisa, a não ser que vocês saibam que a área é igual, por exemplo, ou que a quantidade de recursos é igual. Né? Então, o número de indivíduos, às vezes, não diz muita coisa quando a gente está comparando populações diferentes. Tá? E aí, a gente tem uma outra propriedade que vai trazer para a gente aí mais informação sobre as populações, que é a densidade. O que a densidade faz? Ela vai quantificar o tamanho da população em relação a uma unidade de tempo. Tá? Dá errado aí. É uma unidade de espaço. Então, a densidade quantifica o tamanho da população em relação a uma unidade de espaço. Tá? Por que eu estou falando de unidade de espaço? Porque o espaço ele vai ser área, se for um organismo terrestre, ele vai ser aí volume. Né? Ele pode ser área ou volume, a depender do organismo. Se for um organismo aquático, por exemplo, o espaço ter que ser definido em volume. Então, aqui, ó, densidade, ó, a formulinha matemática, né? Deixa eu botar o apontador aqui, ó. Número de indivíduos ou biomassa. Por que biomassa, Jaque? Porque às vezes, principalmente em organismos que são colônias ligados entre si, ou organismo que um indivíduo é muito grande, como uma árvore grande, centenária, tá? É mais interessante medir a biomassa do que os indivíduos. Tá? Às vezes também em gramíneas, assim, é muito mais interessante você
definir a biomassa e da sua pergunta também. Depende também da sua pergunta. É muito mais interessante a gente medir a densidade por biomassa do que por número de indivíduos, tá? Mas, em geral, a gente vai trabalhar aqui agora com o número de indivíduos. Então, o número de indivíduos dividido pela unidade de área, ou pela área, ou pelo volume. Então, vamos ver exemplo aqui, ó. Espia. Vamos fazer esse cálculo aqui. Ó. Ai, já tem caneta já. Aqui. A densidade, número de indivíduos dividido pela área. Então, 4. Olha aqui como tá. 4 indivíduos dividido por 2 metros quadrados. A densidade, a gente vai dizer que 4 dividido por 2 dá 2. 2 indivíduos por metro quadrado. Pronto. A cada metro quadrado, a gente pode ter 2 indivíduos. E aqui já vai ser diferente, porque a área é maior. Então, 4 indivíduos dividido por 4 metros quadrados, a gente vai ter o quê? 1 indivíduo por metro quadrado. É muito melhor você ter 1 metro quadrado só para você do que de área que pode estar disponível ali recursos, do que você dividir esse metro quadrado com 2 indivíduos, né? Em geral, a gente espera isso, mas pode ser que não. Tudo é possível em relação à vida. Um outro conceito, uma outra propriedade muito importante das populações é a abrangência, ou também chamada de amplitude geográfica. Tá? A abrangência ou amplitude geográfica é a totalidade das regiões geográficas nas quais a espécie é encontrada. Tá? É uma medida da área total ocupada pela espécie. Veja que é um número também. É a área total ocupada por uma determinada espécie. Tá? Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês de 2 plantas do deserto lá na América do Norte. Tá? E a gente tem aqui, ó, esse arbusto creosoto, Larreia tridentada. E esse cacto aqui, ó, Carnegia gigantea, deve ser assim. Observe, né? Ela é grande, deve ser por isso que é gigantea. Então aqui, ó, observe aqui, ó. De marrom, vocês têm aqui a abrangência geográfica dessa daqui. Tá? Desse cacto aqui. Certo? E de rosa, salmão, sei lá, aí vocês têm aqui, ó, a abrangência geográfica do arbusto. Né? Então, o que a gente pode dizer aí? Que a abrangência geográfica da Larreia tridentada é maior, né, que a abrangência geográfica da Carnegia gigantea. Né? O cacto saguro tem uma abrangência geográfica menor que o arbusto creosoto. Tá bom? Quando eu falo nas quais ela é encontrada, nas quais indivíduos desta espécie é encontrada, observe que eu também falo aqui friso que é a área total. Por que isso? Porque a gente deve incluir aqui, a abrangência geográfica inclui todas as áreas que os indivíduos ocupam durante toda a vida dele. Você sabe que alguns indivíduos, né, eles migram por longas distâncias, eles são reprodutivos em um lugar, crescem em outro, né, passam o verão em um local, o inverno em outro. Então, vocês devem considerar, quando vocês estão medindo a abrangência geográfica da espécie, todas as áreas em que indivíduos dessa espécie possam ser encontrados em todas as suas fases de desenvolvimento, todas as suas fases da vida. Alguns organismos, inclusive, você tem uma fase da vida em ambiente aquático, uma fase da vida em ambiente terrestre, né? Isso é o caso, por exemplo, dos anfíbios. Então, vocês têm que considerar tudo isso.
Vou dar um exemplo aqui, as abelhas, abelhas o quê, gente? Mariposas. Monarcas, tá? As monarcas, borboletas, sei lá. Monarcas, eu já falei sobre elas antes, já mostrei, acho que essa mesma figura. Então, observe, elas passam, a gente tem aqui, ó, amplitude na primavera, aqui a amplitude delas no verão. Então, a abrangência geográfica delas deve incluir isso aí. Deve incluir as áreas que ela está presente, né, que os indivíduos dessa espécie estão presentes no verão, as áreas que estão presentes na primavera, e mais uma coisa, né? Nesse caso aqui, essas abelhas. Eu tô com abelha na cabeça porque eu trabalho com abelha. Essas monarcas, elas hibernam. Elas hibernam aqui, ó, no México. Depois que elas, né, elas passam o inverno hibernando aqui no México. Vocês já sabem que é a hibernação que eu falei aí em outras aulas. Então, a abrangência geográfica dela deve incluir esse local. Eita, que mulher bagunçada! Volta! Aqui, ó, deve incluir... Apaguei. Deve incluir todas essas áreas aí. Vou botar uma outra cor que vai ficar melhorzinho. Eu acho que um azulzinho aqui. Então, deve incluir aqui. Eu vou aumentar o tamanho desse apontador aqui, né? Vamos usar as opções. Meu Deus. Cadê? Deixa assim mesmo. Deixa eu ver se aqui fica melhor. Pronto. Devem... não ficou bom não. Porque a pessoa é indecisa. Aqui, ó. Deve incluir tudo isso aqui. Eu errei. Passa aqui, ó, pelo local em que elas hibernam no México. Tudo isso aí, porque a gente tem que, quando a gente fala de abrangência geográfica, a gente deve incluir tudinho, né? Deve incluir isso aí, tudinho. Existe uma considerável variação nos tamanhos da abrangência geográfica, das áreas totais ocupadas pelos indivíduos de uma determinada espécie. Varia muito. E nos extremos, tá? A gente tem as espécies endêmicas e as espécies cosmopolitas. O que são espécies endêmicas? Vocês já devem ter ouvido falar muito nisso, né? As espécies endêmicas da região da Caatinga. As espécies endêmicas da Mata Atlântica. Não é isso? As espécies endêmicas da Amazônia. Então, o que é espécie endêmica? É uma espécie que os indivíduos vivem em um único local. Não é encontrada em muitos locais, é encontrada em poucos locais, em um único local. A abrangência geográfica dela é muito pequena, a abrangência geográfica dessa espécie é muito pequena e muitas vezes está isolada de outras populações de outras espécies, das populações de outras espécies. E as espécies cosmopolitas estão no outro extremo. São espécies com abrangência geográfica muito grande que os indivíduos dessa espécie podem ser encontrados em muitos locais e às vezes até em diferentes continentes. Isso é muito comum nas espécies que migram, né, de um local para outro, como ratos, e que conseguem se estabelecer em outros locais, como ratos, principalmente depois que a espécie humana começou, né, a frequentar, devido aí ao desenvolvimento tecnológico, surgiu os navios, surgiu depois os aviões, a gente conseguiu, né, transitar entre diferentes continentes, essas espécies muito generalistas, ou seja, que conseguem sobreviver em mais variados tipos de recursos, com um nicho muito amplo. Espécies com um nicho muito amplo. Então aí vai no barco, vai no avião, vai na sacola. E aí são encontradas em vários continentes.
Um exemplo aqui muito clássico e muito famoso de espécie endêmica, porque está no extremo do extremo, é esse peixinho aqui, ó, Cyprinon diabolis. Não é porque foi criado pelo diabo, não. É porque eles são encontrados no Poço do Diabo. O único lugar que esses peixinhos são encontrados é nesse poço aí, que é conhecido como o Poço do Diabo. Não me perguntem por quê, porque eu não sei por quê que esse poço é chamado como o Poço do Diabo. Não faço ideia. Deve ter alguma coisa relacionada com periculosidade e por aí, quantidade de morte, provavelmente. Pois o pessoal costuma associar o diabo, né, o anjo caído, com morte, né? Porque ele guarda as portas do inferno. Voltando à ecologia. Então esse peixe só é encontrado aí. Um laguinho pequeno nesse poço aí. Só é encontrado aí. E nenhum outro lugar. Então, é o extremo do extremo. Uma espécie endêmica tem vantagens. Tá? Tem a vantagem de estar altamente adaptada àquele local, mas ela tem a desvantagem, né? Se aquele local muda, aquelas condições mudam, ou se aquele local é destruído, por exemplo, por atividades humanas, aquela espécie deixa de existir naquele local, infelizmente. E um exemplo de espécie como Ospolita, os indivíduos do Homo sapiens, os humanos e humanas, tá como X aí, a gente tem que respeitar, né? Os gêneros, não existem só humanos, existem humanas. E por que você botou X? Porque tem outras identidades de gênero aí, né? A gente tem que respeitar. Então a gente bota aí o X. Já tem outras formas, né? Humanes, de falar. Eu não entendo muito disso, não. Essa aula a gente vai parar por aqui, tá? Essa aqui vai ficar como parte 1 e eu vou continuar gravando, porque senão fica muito grande, tá? Então, eu convido você a assistir a parte 2. Tchauzinho e até mais!